Meu nome é Maria Luísa, eu sou mastologista. Agradeço o convite de vocês para estar aqui hoje e ao INED, que me trouxe. E é para a gente falar um pouquinho sobre o Outubro Rosa. Né? Esse mês vocês vão ver tudo cor-de-rosa, cansar de ouvir sobre o assunto. E quero saber se a mamografia de vocês está em dia. Então, gente, de onde começou o Outubro Rosa? Então, desde lá dos anos 90, lá nos Estados Unidos, esse movimento de conscientização, de prevenção, do diagnóstico precoce, com o intuito de conscientizar as mulheres a fazer os exames de rotina para detecção precoce do câncer de mamas. Então, o câncer de mama é o mais comum entre as mulheres, né? Então, a incidência ainda vem aumentando. A maioria evolui de maneira boa. Hoje, o câncer de mama tem cura desde que diagnosticado precocemente. E para 2019, a estimativa de novos casos no Brasil é de quase 60 mil novos casos. Enquanto em 2014 era em torno de 45 mil. Então, essa incidência vem aumentando bastante. Esse gráfico mostra que a incidência e a mortalidade é bem maior na região sul do Brasil. Talvez porque no sul do Brasil, né, de São Paulo para baixo, o controle, né, agora, mas enfim, a notificação ela é feita mais corretamente do que nos estados, né, mais afastados. Então, norte, nordeste, enfim. Mas a gente vê que no sul do Brasil é muito mais incidente. O porquê disso? A gente observa também nos países europeus, Europa, Estados Unidos, que aonde é mais bem desenvolvido, aonde os produtos industrializados já chegaram, enfim, essa incidência também é maior. Então, esse aqui mostra a incidência, a probabilidade de novos casos, né, em Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Na região sul, são estimados mais de 11 mil casos em 2019. Então, é muito alta ainda essa incidência. Então, a gente se pergunta o porquê. E por isso, a campanha da Sociedade Brasileira de Mastologia esse ano, ela busca por mais acesso à mamografia, acesso aos exames de rotina, o que é mais difícil para a gente, para quem trabalha no SUS, são as biópsias, porque no consultório a gente tem toda, né, quem tem um plano de saúde, a gente tem acesso a isso. Quando chega na rede terciária, quando chega no CEPOM, na maternidade Carmela Dutra, esse tratamento é feito com muita rapidez, respeitando os 60 dias da lei. Mas o mais difícil ainda está lá no básico, lá no posto de saúde. Então, por isso, a campanha desse ano é pedindo por mais acesso. E por que essa incidência do câncer vem aumentando? É essa a pergunta que a gente se faz. Então, talvez, claro, por todos esses produtos que a gente consome, produtos industrializados, refrigerante, a vida atribulada, a mulher entrou no mercado de trabalho e, além dos afazeres de casa, que ela continua fazendo da mesma forma, ela vai para o mercado de trabalho, se estressa, celular, fica mais em casa, pede comida pelo telefone, enfim. Tudo isso contribui para o aumento da incidência, tanto do câncer de mama quanto outros tipos de câncer. Então, em relação aos principais fatores de risco, que geram muitas dúvidas, a maior parte das mulheres chega no consultório para fazer um rastreamento e diz, não, mas na minha família não tem ninguém. Só que a genética não é um dos maiores fatores de risco. Simplesmente o fato de ser mulher já é o maior fator de risco para câncer de mama.
Se todas nós vivêssemos até os 120 anos, a probabilidade é de que 100% teria um diagnóstico de câncer de mama. E hoje a gente vive cada vez mais e vive bem. Todas essas mulheres têm mais de 70 anos e vivem muito bem. Então, outra questão que aparece assim, não, mas eu já tenho mais de 70 anos, por que fazer mamografia? Será que precisa mesmo? Precisa, porque as nossas células envelhecem. Quanto mais tempo a gente vive, mais as nossas células envelhecem, mais elas estão expostas às mutações genéticas, às mutações ambientais das células, e isso vai fazer com que desenvolva um câncer de mama. Então, vamos nos cuidar. Sempre. Outro fator de risco importante são as mamas densas. Doutora, mas o que é a mama densa? É um problema? Não é um problema. É uma característica de cada mulher. Tem mulheres que têm a mama mais densa, como essa mamografia à minha esquerda, e a mama mais lipossubstituída, que ela é praticamente toda substituída por gordura, que é essa mamografia da mama direita. Por que a mama densa tem o maior risco para câncer de mama? Porque a mama densa tem uma maior quantidade de tecido glandular, além de poder esconder algumas lesões quando faz a mamografia. Então, esse tipo de mamografia, esse tipo de mama, a mama densa, precisa sempre de exames complementares, uma ultrassonografia ou uma ressonância magnética, enfim, exames complementares para avaliar melhor essa mama. E a mama já lipossubstituída, ela é praticamente toda de gordura. Se aparecer qualquer imagenzinha diferente, a mamografia já vai detectar. E principalmente para as mamas lipossubstituídas, somente o ultrassom, que é outra coisa que muita gente me pergunta, mas posso fazer só ultrassom? Porque a mamografia dói? Não pode, porque a mamografia é o único exame que vai detectar lesões antes mesmo de formarem nódulos. E o ultrassom só vai detectar quando já formou um nódulo. Então a mamografia é muito importante. Em relação à genética, menos de 10% dos casos têm relação com mutações genéticas. Então 90% dos casos não apresentam história familiar. Então não é porque a gente não tem nenhuma história na família que a gente vai deixar de se cuidar. Então tem que ter isso em mente. Qualquer mulher pode ter câncer de mama. Então todos esses fatores que eu falei são fatores que não podem ser modificados, né? Ser do sexo feminino ou avanço da idade. A gente falou das mutações genéticas, da densidade da mama. Uma gravidez antes dos 30 anos protegeria a nossa mama. Por quê? Porque uma gestação antes dos 30 anos vai fazer com que a maturidade final da mama chegue antes dos 30 anos. Após a amamentação, a mama fica mais lipossubstituída e vai fazer com que tenha um menor risco. Ah, mas então se eu amamentei 6 filhos, então eu não vou ter câncer de mama. Infelizmente também não é assim. A menstruação precoce e a menopausa tardia também são outros fatores de risco que não dependem da gente, né? E por que ela é um fator de risco? Porque é mais tempo de exposição aos nossos hormônios, principalmente estrogênio e progesterona. Mas um dos maiores riscos relacionados ao câncer de mama e um dos maiores problemas mundiais hoje são a obesidade e o sedentarismo. Então, olha só esses dados. 12% das mortes causadas por câncer de mama no Brasil poderiam ser evitadas caso as mulheres praticassem atividade física regular. E se todas as brasileiras caminhassem meia hora por dia, 5 vezes por semana, 1 em cada 10 mortes teria sido evitada. Tem um trabalho que foi publicado pela Universidade de Harvard no ano passado, que mostra que fazer uma atividade física regular
de pelo menos 150 minutos semanais poderia reduzir em até 30% o risco de câncer de mama. Então, a gente tem que estimular os nossos filhos, os nossos netos, quem está ao nosso lado, e nos estimularmos a iniciar uma atividade física, a sair do ponto de conforto ali e fazer alguma coisa. Tentar modificar um pouquinho a alimentação, tirar os industrializados. Eu sei que falar isso é meio que bater na tecla mais do mesmo, mas a gente tem que ouvir isso, né? Para tentar colocar na cabeça que realmente a gente tem que mudar os nossos hábitos de vida. Em relação à bebida alcoólica, foi publicado agora em agosto um dos primeiros trabalhos brasileiros relacionados ao uso de álcool e risco para câncer de mama, e mostrou a mesma coisa do que todos os trabalhos internacionais mostraram, que uma quantidade maior do que 10 gramas diárias, né, aumenta o risco para câncer de mama. O uso do álcool não é tão importante quanto obesidade e sedentarismo, mas aumenta. Então, o que seriam 10 gramas? Seria um cálice de vinho, ou uma lata de cerveja, ou uma dose de uísque. Claro que esse risco é um risco que ocorre em mulheres que ingerem álcool diariamente. Mas e aí uma taça de vinho todos os dias protege o coração? Mas aí a gente vai equilibrar com uma atividade física bacana, com uma alimentação saudável, e aí acaba transformando tudo isso em um menor risco. Mas os trabalhos mostram que aumenta o risco, mesmo nosso vinhozinho lá. Então, onde que a gente consegue fazer a intervenção para diminuir, né, os fatores de risco? Obesidade, exposição à radiação em altas doses, principalmente em quem trabalha, né, em clínicas de radiologia, enfim, exposição a pesticidas, a terapia de reposição hormonal, a gente pode falar um pouquinho mais depois, o sedentarismo, o alcoolismo, tabagismo e as dietas ricas em gordura. Desde o ano passado tem se discutido muito em relação à terapia de reposição hormonal por causa dos novos trabalhos que foram publicados que mostram que o estrogênio não é o grande vilão em relação a câncer de mama, e sim a progesterona associada a ele. Então, a maioria das mulheres de baixo risco para câncer de mamas pode fazer a terapia de reposição hormonal, que vai fazer com que as mulheres tenham uma melhor qualidade de vida. Mas isso tem que ser muito bem discutido com o seu ginecologista, com o seu mastologista, e a decisão é bem individualizada. Então, né, as principais queixas no consultório, na maioria, é rastreamento, nódulo, mas a dor, ela se apresenta como a terceira maior queixa, né, no consultório. E dor está relacionada a câncer de mama? Não. Na maioria das vezes, a dor vai estar relacionada com cistos, alterações hormonais. Mas, então, se eu tiver dor, eu não tenho câncer de mamas? Não dá para generalizar. Procure um médico, tire essa dúvida, mas na maioria das vezes ela está relacionada com as variações hormonais. Certo? Então, apenas de 5 a 8 casos de câncer associam-se à dor, até porque a gente quer descobrir os tumores em fase inicial, antes mesmo de serem palpáveis. Então, não vai ter dor, só se ele for muito grande. Então, alguns mitos, dúvidas e verdades sobre risco para câncer de mamas. Andou rolando no WhatsApp um texto sobre cor do sutiã com ferrinho, sem ferrinho, enfim, isso tudo é fake, tá, gente? Não tem nada a ver a cor do sutiã, o ferrinho, o apertado, não apertado, enfim, claro que a gente deve se sentir confortável. Um sutiã com um ferrinho que fique ali machucando a mama o tempo todo, ele pode causar um trauma, mas enfim, isso não vai causar câncer de mamas. É mito. Tá? Em relação a desodorante também. Um monte de WhatsApp dizendo que desodorante causa câncer de mamas, enfim. O
desodorante, ele age sobre a pele. Ele vai bloquear a saída do suor das glândulas sudoríparas. Ele não tem efeito lá dentro da mama. Ah, mas e o suor que deveria sair para liberar as toxinas, enfim, ele pode sair por outras vias, tá? Ah, mas o desodorante tem alumínio. Ok, pode intoxicar de outras formas, mas ele não vai causar câncer de mamas, tá? Então, isso está bem, assim, tem vários trabalhos, assim, publicados de fontes que a gente pode confiar. Em relação aos anticoncepcionais, mesmo pacientes de alto risco, filhas de pacientes de alto risco, elas poderiam usar anticoncepcionais bem escolhidos, assim, né? Bem individualizados, mas, no geral, o anticoncepcional não causa câncer de mamas, tá? Foi publicado em 2018 um trabalho bem extenso que mostrou que o anticoncepcional aumentou um caso a mais em 7.690 pacientes por ano. A gente considera esse risco muito baixo e não é um motivo para a gente descontinuar o uso de anticoncepcionais. Em relação à prótese de silicone, a prótese em si, ela não causa câncer de mamas. A prótese ela é colocada atrás do tecido glandular ou atrás do músculo. Hoje, a gente tem alguns casos, não de câncer de mama, e sim de linfoma anaplásico, relacionado ao uso das próteses texturizadas, mas é raro, muito raro. A gente tem que saber que acontece, mas ele é muito raro. Mas alguns casos já têm sido relatados no Brasil, tanto que uma das próteses foi descontinuada, que é alguns tipos de próteses da Allergan foram retiradas do mercado por conta disso. Em relação à terapia de reposição hormonal, né? Então, a terapia de reposição hormonal ela traz qualidade de vida para a mulher. A terapia combinada, que é associada à progesterona, é que vai aumentar o risco. Se a mulher, em uso de terapia de reposição hormonal, apresentar um aumento da densidade da mama, com o passado, né, um ano, a gente começa a reposição. Um ano depois, a gente faz a mamografia e observa um aumento dessa densidade, a terapia deve ser rediscutida. Né? Então é bem individualizado, mas ela não é mais a grande vilã em relação ao câncer de mamas. Então, gente, para a gente fazer uma real prevenção, não existe uma prevenção primária relacionada ao câncer de mama. Do tipo assim, faz isso, que aí tu não vai ter câncer de mamas. Não existe. Isso existe no câncer do colo do útero. Faça o preventivo, você vai detectar lesões precoces e você não vai ter câncer de colo de útero. Agora, câncer de mamas não tem isso. Então, o que a gente pode fazer para diminuir esses riscos? Manter um peso saudável, principalmente observar na transição para a menopausa, onde os nossos hormônios vão decaindo, a gente tem uma maior predisposição ao aumento de gordura abdominal e um aumento de em torno de 10% no peso nessa transição faz com que aumente o risco para câncer de mamas. Então é o período em que a gente tem que cuidar ainda mais, diminuir a comida, intensificar a atividade física para tentar manter o peso. Então, uma dieta balanceada, a prática de atividade física, né? Então, tudo isso junto à alimentação, nutrição, atividade física, ele é possível reduzir em até 28% o risco de desenvolver o câncer de mama. Então, isso é muito importante para tudo, assim, né? Políticas públicas. Se a gente fizer um trabalho realmente de prevenção, a gente vai começar a observar a diminuição, tanto da mortalidade quanto da incidência. E nas pacientes que têm história familiar para câncer de mama ou ovário, fazer essa investigação adequada. A gente hoje já vê pacientes que têm mutação de BRCA1 e 2 e são bem orientadas a fazer a cirurgia profilática, a medicação profilática.
terem filhos mais cedo, enfim, isso tudo a gente pode orientar quando a gente conhece, quando a gente tem conhecimento de tudo. A Angelina Jolie foi uma das grandes precursoras, assim, que foi quem mostrou o boom disso. Ela realmente tinha uma mutação genética, ela não fez uma mastectomia bilateral porque ela achava legal, não. Ela realmente tinha um risco de mais de 80% de desenvolver câncer de mama, um risco muito alto de desenvolver câncer de ovário, e por isso ela fez a cirurgia profilática. E outras mulheres que a gente conhece, que aparecem na mídia, que tiveram câncer de mama e vivem até hoje muito bem e com saúde. Então, gente, câncer de mama tem cura, desde que descoberto no começo. Então, é muito importante conhecer o seu corpo. Então, é importante o autoexame. O autoexame, ele não vai prevenir ou diminuir a mortalidade do câncer de mamas, mas principalmente nas pacientes jovens, antes dos 40 anos, que ainda não entraram no rastreamento, se todo mês fizerem o autoexame, elas vão conseguir, por mais que façam, examinem a mama e, ai meu Deus, é cheio de bolinha, no momento em que aparecer alguma coisinha diferente, ela vai perceber. Essa semana, segunda-feira, no consultório, eu atendi uma menina de 32 anos, ela colocou uma prótese há 6 meses, e, claro, né, tá com a prótese e tal, e ela faz o autoexame e percebeu uma pequena bolinha na mama. Talvez a prótese até tenha ajudado, porque empurrou o tecido mamário para frente, contra a pele, e ela palpou um nódulozinho de menos de 1 centímetro, extremamente pequeno, uma menina de 32 anos, e era um câncer de mamas. Então, é importante também a gente orientar as nossas filhas, primas, enfim, todo mundo, as nossas amigas, que tem que fazer o autoexame. A maioria das mulheres jovens, abaixo dos 40 anos, descobriram o câncer de mama no autoexame. Então, o principal exame é a mamografia, é o único que vai fazer com que diminua essa mortalidade. Quando a gente faz o diagnóstico na mamografia, que só aparecem umas calcificaçõezinhas antes de formar nódulo, esse é o tumor que a gente quer encontrar. Tumor extremamente curável, muitas vezes que não é necessário fazer quimioterapia, então os tratamentos são bem menos agressivos, né? Então, vamos nos conscientizar, a mamografia tem que fazer anualmente a partir dos 40 anos, uma consulta ginecológica anual, fazer o preventivo, um autoexame mensal e os exames complementares se forem necessários, ultrassom ou ressonância. Toda mulher precisa fazer ressonância? Não, gente, não precisa. É um exame, né, que vai ter uma radiação alta. Ela é usada em mulheres que têm alto risco para câncer de mamas, né, tem pelo menos 2 familiares de primeiro grau, ou teve a mãe que teve câncer de mama na pré-menopausa, ou apresenta mutação genética, ou nas pacientes que têm uma mama muito densa, que faz um ultrassom e fica difícil, enfim, não é um exame para ser feito de rotina. Então, as cirurgias estão sendo cada vez, né, menos mutilantes, com altos índices de cura, com excelentes resultados estéticos. Talvez algumas mulheres na sua volta que vocês nem imaginam que tiveram câncer de mama, elas não querem falar, muitas delas. Por quê? Porque não fizeram quimioterapia, fizeram só radioterapia, ainda tem aquele estigma do câncer, porque eu tive câncer, né, e vão ter preconceito sobre mim. Enfim, tem muitas pacientes que não fazem tratamentos, e eu acho que eram essas pacientes que deveriam dizer: eu tive câncer de mama, eu estou aqui, eu estou curada. Então, o linfonodo sentinela é esse, quando eu falei que a gente faz a cirurgia do câncer, a gente avalia o primeiro linfonodo da cadeia axilar. Então, no dia da cirurgia, a gente coloca um contraste que vai localizar o primeiro linfonodo de drenagem. Esse é chamado de linfonodo sentinela. É o primeiro linfonodo. Se esse linfonodo está comprometido, dependendo do tamanho do tumor, a gente vai fazer o esvaziamento axilar, que é a retirada de todos os gânglios da axila.
Então, antigamente, nós víamos muito mais mulheres assim, com os braços inchados, com as alterações de pós-operatório de linfadenectomia, que é a retirada de todos esses gânglios, ela é mais complicada, assim, tem que fazer drenagem, porque a gente perde toda a drenagem linfática do membro superior. Não tira só o sentinela, não é tirado? Hoje em dia, a maioria só tira o sentinela. Ah, só tira o sentinela? Só tira o sentinela. Só. Antigamente, a gente fazia esvaziamento axilar de todas as pacientes. Então, o tratamento vem evoluindo. Porque o diagnóstico está sendo cada vez mais precoce. Então, né, ainda existe medo, a mudança da sexualidade, porque a mama está muito relacionada a isso, as incertezas, a certeza da finitude, né, queda do cabelo, do pelo, retirada da mama, perda da libido, secura vaginal, são só coisas ruins se a gente olhar assim, né? Então, 70% das pacientes têm problema na vida sexual, muitas pacientes, muitas mulheres são abandonadas pelo marido nesse período. Então, a insegurança em relação ao parceiro, né, como vai reagir com o corpo. Então, o diagnóstico precoce também vai modificar tudo isso, porque ela não vai passar por tantas coisas, né? Não vai perder a mama. Então, quanto mais cedo fizermos o diagnóstico, melhor. Eu acho que esse é o principal recado, né, que eu gostaria que vocês saíssem daqui conscientes de que realmente a gente tem que fazer os exames de rastreamento. O exame clínico, o autoexame é importante, mas o principal exame é a mamografia. O câncer de mama tem cura e a gente pode prevenir desde que a gente faça uma atividade física e tenha uma alimentação balanceada, que a gente deve dar de exemplo também para os nossos descendentes.